Fala, moleque, beleza? Seja bem-vindo à terceira das 6 aulas do nosso curso de Matemática Básica. Na aula de hoje a gente vai falar de equação de segundo grau. Espero que você esteja gostando. Vai lá no meu Instagram, ó, tá aqui. Vai lá, posta um stories, me marca que eu vou repostar. Tranquilão? Vamos lá então. Vou mudar a telinha. Vamos para a aula, a gente vai falar de equação do segundo grau. A gente vai entender o que é uma equação de segundo grau. A gente vai aprender a resolver uma equação em completa, em B, em C, a completa. E depois a gente vai falar de algumas características do determinante. Vamos lá? Eu vou começar falando o que seria uma equação do segundo grau. E eu coloquei como equação do segundo grau é definida como essa coisinha aqui, ó. Vamos dar uma marcada? Aqui, essa parada aqui é uma equação de segundo grau. Toda equação que a gente pode escrever como ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero para todo a e b, c pertencente aos reais e o a diferente de zero. O a não pode ser zero, porque se isso aqui for zero, essa sentença some, né? E aí eu nenhuma equação do segundo grau tenho. Eu volto a ter uma equação do primeiro, que foi o que a gente estudou no outro módulo. Beleza? Então, repara que aqui, o único cara que não pode ser zero é o a. Os outros valores de parâmetros, b e c, eles podem ser zero. Vou dar alguns exemplos aqui de equação do segundo. Vamos lá, alguns exemplos. Essa aqui é uma equação de segundo grau. Ó. Menos 5x ao quadrado mais 125 igual a zero. Onde os meus valores dos parâmetros a, ó, o azinho é menos 5, olha lá, o a é menos 5. O b, repara que o b não aparece, porque o b é zero, e o c é 125. Isso aqui a gente fala como uma equação incompleta porque está faltando um dos parâmetros. No caso aqui está faltando o parâmetro b, então a gente diz que é uma equação incompleta em b. Vamos ver outro exemplo de equação aqui. Essa aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais igual a zero. Aqui é uma equação também incompleta, mas aqui, ó, o a é igual a 1, o b é menos 3, agora quem é zero é o c. Então a gente fala que essa aqui é uma equação incompleta em c. Tranquilo? Outro exemplo de equação, olha lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa é completona. O a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Essa aqui é uma equação completa. A gente vai aprender agora a resolver cada uma delas, tá? A gente vai ver que existem maneiras diferentes para usar para resolver cada uma. Na verdade, existe uma maneira geral, que é a fórmula de Bhaskara. A gente resolve qualquer uma desse jeito, mas a gente vai ver que quando eu tenho uma equação incompleta, a gente não necessariamente precisa usar o método completo para resolver ela toda, tá? A gente vai falar de alguns exemplos agora para a gente resolver e vamos ver as incompletas aí. A primeira que a gente vai pegar aqui é uma equação incompleta em B. Ela tem essa cara aqui, ó. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Olha lá, o B não tem. Eu vou pegar um exemplo e a gente vai destrinchar ele aqui. Olha só. Descer um pouquinho. Vamos resolver essa equação. Ó, o que a gente vai fazer quando a gente tiver uma equação desse jeito aqui? Eu vou pegar, ó, menos 5x ao quadrado, e vou passar esse 125, que está aqui positivo, vou passar lá para o outro lado, vai para lá menos 125. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Tá vendo esse menos 5 com esse cara? Eu vou passar esse menos 5 para cá, dividindo. Então vai ficar menos 125 dividido por menos 5. Tá? Passei o menos 5 dividindo. Quando você passa dividindo assim, você não troca o sinal não, beleza? Essa parada de trocar o sinal, quando você está somando, você passa para o outro lado diminuindo. Dividindo ele vem assim na cara dura. Aqui a gente vai ter uma paradinha. A gente vai falar que x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais, né? 125 por 5, essa parada deve dar quanto? Deve dar 2,25. Belezinha? Então, x ao quadrado, olha só. Deixa eu voltar uma. Toda vez que você tem um cara aqui ao quadrado, o que você pode fazer para resolver essa parada? Você vai passar lá para o outro lado como raiz. Ele está aqui ao quadrado. Você vai passar lá para o outro lado como raiz. Mas quando você passar para o outro lado como raiz, você não pode esquecer essa parada. Raiz de 25. Mas aí tu não pode esquecer que aqui aparece o mais
Deixa eu apagar. Vai ficar muito apertado. Vai ficar assim, ó. Raiz de 25. Mas aí toda vez que você joga raiz, você tem que botar um mais ou menos na frente. Porque você pode pegar tanto valor positivo quanto negativo. Mais ou menos raiz de 25 é 5. Então aqui eu tenho duas raízes. Porque quando você tem uma parada dessa, x ao quadrado igual a 25, você está perguntando quem é o quadrado da 25. E de fato 5 ao quadrado da 25, mas o menos 5 também dá. Então eu tenho duas raízes simétricas. Aqui, a gente fala aqui, o meu x1, vou botar aqui, ó. O meu x1, botar de vermelhinho. O meu x1 é igual a 5. E o meu x2 é igual a menos 5. Aí vai o bizu. Olha só, toda vez que você tiver uma equação incompleta em C, as raízes serão opostas. Opostas, qual o oposto de 5? Menos 5. Se uma for 3, a outra vai ser o menos 3. Toda vez que o B for 0, as raízes vão ser opostas. Grave isso aí. Tranquilo? Agora a gente vai lá para a incompleta em B de bola agora, lá. Essa aqui é incompleta em C. Vamos pegar aquele exemplo que estava aqui, ó, x ao quadrado. Vamos pegar um exemplo aqui, vou escrever de pretinho. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Olha lá. Essa aqui é incompleta em C. Como é que a gente vai resolver a incompleta em C? Ó, na incompleta em B, a gente passa um número para o outro lado, a gente isola o x e resolve. Aqui, a gente não consegue isolar o x porque aqui tem x ao quadrado e aqui tem x. O que tu faz quando tiver um cara desse? Você coloca o x em evidência. X em evidência. Quem sobra aqui? Aqui x ao quadrado, porque eu tenho 2x. Então aqui vai sobrar um só. Se eu botar o x em evidência aqui, vai sobrar quem se eu boto o x em evidência? Sobra o 3, essa parada dando zero. Aqui eu tenho um produto de dois caras dando zero. Para um produto dar zero, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. Então aqui, ó, aqui eu já tenho a primeira raiz. X igual a zero, ou x menos 3 igual a zero. Ou um ou outro. Aqui a gente vai ver que se eu passar o x, o 3 para lá, x vai ser quanto? 3. Então aqui eu tenho as duas raízes, 0 e 3. Então olha só, equação incompleta em B. As raízes sempre serão opostas. Quando eu tenho uma equação incompleta em C, vai o bizu aí, 0, número 0, sempre é raiz. Beleza? Em B, raízes opostas. Em C, o zero, o número 0, sempre vai ser uma das raízes. Olha o 0 aqui. Beleza, agora que a gente viu as duas equações incompletas, tanto incompleta em B quanto incompleta em C, a gente vai ver que eu posso ter agora as equações completas. Como é que a gente vai fazer para resolver essa parada aí? Para resolver uma completa, olha lá, ax ao quadrado mais bx mais c, a gente vai ter que resolver a fórmula de Bhaskara. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai ver alguns métodos de resolver. Dá para a gente resolver completando quadrado, dá para a gente resolver também por soma e produto. Mas a princípio eu tenho a fórmula de Bhaskara, que é essa aí, ó. Eu tenho que a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta. Esse carinha aqui, ó, é o delta, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde esse delta aí que eu chamei de discriminante. Tranquilo? O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma equaçãozinha para a gente resolver? Vou pegar uma aqui. Vou pegar uma bobona, vou pegar do exemplo lá de cima. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, qual a primeira coisa que você vai ter que fazer? Você vai ter que identificar parâmetros. Os parâmetros A, B e C. Ó, o A aqui, ó. O meu A está aqui, é esse 1 que está escondido. Então, o meu A aqui é 1. O meu B
é quem está multiplicando o x. É o menos 5. Não esquece do sinal. E o C é o 6 que está aqui. Tranquilo? A primeira coisa que tu faz o delta, faz o discriminante para ficar mais fácil. Delta, b ao quadrado menos 4ac. Ele aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. O b é menos 5, então vai ser menos 5. Tudo isso ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Tranquilo? O delta, menos 5 ao quadrado, 25, menos 24. 25 menos 24, a gente pode dizer que o delta é 1. Tranquilo? Delta igual a 1, eu tenho o meu discriminante. Agora vamos lá, vamos aplicar na forma de baixo. Qual é o valor de x? X é igual a menos b, então vai ser menos o b é 5, né? Então, ó, menos 5. Deixa eu só colocar já a barrinha, porque eu vou dividir. Menos 5, tá? Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, sobre 2 vezes o a, que é 1. Tranquilo? Menos 5, menos com menos vai dar mais, né? 5. Mais ou menos, raiz de 1 é 1, sobre 2. Ah lá, o meu x1 e o meu x2. x1 igual, vamos somar. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Então, meu x2 igual a 2. Aqui eu tenho minhas duas raízes da equação do segundo grau. Tranquilo? Então, você tem três tipos de equação, basicamente. A gente tem as incompletas, a incompleta em B, que a gente viu aqui em cima, ó, que é esse primeiro método que a gente fez. A incompleta em C, que é esse segundo método aqui. E a completona, que é quando a gente usa o método de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara a gente pode resolver qualquer uma. Qualquer uma das incompletas, a gente poderia usar o método de Bhaskara assim, mas aí eu estarei usando uma coisa que é muito maior do que a gente precisa. O método lá de colocar em evidência ou isolar o cara é bem mais simples, porque eu não preciso aplicar nada, tá? Mas o método de Bhaskara serve para qualquer equação, tanto a completa quanto a incompleta. Agora, para as completas eu não consigo fazer daquele jeito lá, colocando em evidência. Tem outras formas de fazer, completando quadrado ou fazendo soma em produto, mas o método de Bhaskara resolve nossos problemas. Tranquilão? Agora dá uma olhada nessa questão aqui, ó, questão número 2 do módulo de equações do segundo grau lá do nosso e-book. Olha o que ele fala, ele quer use o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x. Lembrando, ó, o que é o teorema de Pitágoras, deixa eu pegar aqui, que é um ângulo de 90 graus. Então vai ficar hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é esse cara, então vai ficar x mais 4 ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. X mais 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando lá dos produtos notáveis. Isso aqui, o que é isso? Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2x vezes 4. Posso colocar direto 8x. Mais quadrado segundo. Não esquece isso. Beleza? Deixa eu reescrever esse 16 aqui. Lá do outro lado. X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2x vezes 2. 4x mais quadrado de 2, que é 4. Mais x ao quadrado. Produto notável. Aula 1 lá do nosso e-book. O que dá pra gente fazer? Dá pra gente simplificar esse x ao quadrado aqui com esse x ao quadrado aqui. Eu vou passar todo mundo para a direita. Para a direita. Vou pegar esse cara e vou jogar para lá. Vou pegar esse cara e vou jogar para lá. Se eu jogar esse cara para lá, vou me organizar. Aqui sobrou, vou botar na ordem. X ao quadrado. Sobrou o 4x que está aqui já. Mas aí, esse 8 quando vier para cá, já vou meter um menos 8 aqui. Trocou o sinal. Lá, igual não.
Lá do outro lado, aqui, ó, sobrou um 4, que eu vou repetir aqui. Mas eu já vou passar esse 16 para lá negativo. X ao quadrado, 4 menos 8, menos 4. Menos 4x, 4 menos 16, menos 12, igual a zero. Olha lá. Essa é a minha equação do segundo grau. Os meus parâmetros são A igual, ó, descer um pouquinho, A igual a 1, que está aqui, ó. O B menos 4, ó, A, B e o C 12. Fórmula de Bhaskara. Vou fazer aqui no cantinho? Vou fazer aqui mesmo. Delta B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 12. Quem é o delta? O delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Ó, esse menos com esse menos, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Quando eu botar esse menos aqui, na verdade eu nem sei o que esse menos está fazendo aqui. Só tem um menos ali dentro, tá? Porque é esse vezes esse vezes esse. Esse menos 4 com menos 12 vai dar mais 48, tá? 4 vezes 12. O meu delta aqui deve dar 64. Opa, raiz exata vai dar bom, né? Qual é o x? Bhaskara. X é igual a menos b menos 4, mais ou menos raiz de delta. Deixa eu ver se direito. Vou botar aqui, ó. Menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de 48, 64, perdão, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Essa parada vai dar menos 4, 4 positivo, mais ou menos. Raiz de 64 é 8, tá? Raiz de 64, 8. 2 vezes 1 embaixo, 2. x1, x2. A soma, 4 mais 8, 12. 12 sobre 2, 6 é o meu x1. 4 menos 8, menos 4 sobre 2 menos 2. Confere? E aí, tenho duas respostas. Uma delas pode ser as duas, mas só que você tem que reparar que x é o lado, né? E eu não tenho como ter um lado negativo, eu não tenho como ter o menos 2 como lado. Então isso aqui pra gente não convém. Logo a nossa resposta é x1 igual a 6. Vamos ver o que ele pediu? Ele pediu use e encontre os lados. Quais são os lados? Só substituir. Aqui, ó, meu triângulozinho. Na verdade, é 6, né? Então aqui é 10, né? Porque é 6 mais 4. 10. Esse lado é 8. E esse lado aqui é 6. São os lados do triângulo retângulo. Show de bola? A gente vai estudar uma relação que tem entre delta e as raízes. Eu coloquei aqui nesse quadrinho, olha só. Eu coloquei aqui se eu tiver o delta, o valor de delta for um número negativo, delta não será um número real. Logo, a equação do segundo grau não vai ter raízes reais. Então, por exemplo, estou fazendo uma equação no segundo grau e acho um delta negativo, essa equação não tem raiz real, porque a gente já viu que numa raiz quadrada, ela não admite raiz quadrada de número negativo. Não existe, na verdade, não é real uma raiz quadrada de um número negativo, tá? Isso aí a gente está trabalhando no campo dos complexos e aqui a gente está resolvendo as raízes reais de uma equação. Se o delta é igual a zero, aí eu tenho duas raízes reais iguais, beleza? Tenho duas raízes reais iguais. Falar que não tem, só tem uma raiz não é errado, mas é mais comum a gente falar que tem duas raízes reais iguais. E se delta for maior que zero, que foram basicamente os exemplos que a gente fez, eu tenho duas raízes reais distintas, tá? Então, olha só. Delta positivo maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. Delta menor que zero, eu não tenho raiz real. Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Olha só. Ele fala que essa equação, ele quer que você resolva. Ó, repara. Olha os parâmetros A, B e C. Ó, o meu Azinho. O meu A é 5. O meu B é menos 4. E o C
é 2m. Tranquilo? Ele fala que esse cara tem duas raízes reais e diferentes, distintas. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que falar que o meu delta é maior que zero. Tranquilo? Então vamos calcular o delta aqui. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 5, vezes C, que é 2m. Tranquilo? Vamos lá. Menos 4 ao quadrado, 16, 20, menos 80m. Confere? O que tem que acontecer com delta? Ser maior que zero. Então, o delta, que é esse cara, tem que ser maior que zero. Aí vai aparecer uma inequaçãozinha. Como é que a gente resolve? Igual a equação. O que eu vou fazer? Vou passar esse 16 para lá, menos 80m, maior que menos 16. Tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por menos 1 para trocar esse sinal aqui. Beleza? Deixa eu ver se está certinho. Tá, né? Passei só o 16 para lá. Quando eu multiplicar isso por menos 1, eu vou trocar o sinal 80m. E aqui vai dar 16 positivo. Mas o nome disso aqui é uma inequação. Na inequação, quando a gente multiplica por menos 1, esse sinal ele troca. Ele não estava maior, apontado para a direita? Então ele fica assim, menor. Ele vira. Tranquilo? Agora é só passar 80 dividindo. M menor que 16 sobre 80. 16 sobre 80 é 1/5, né? Se eu simplificar. Então esse aqui é o meu valor de M. M pode ser qualquer valor menor que 1/5. Ele perguntou o quê? Determine o valor de M, tá? M é o intervalo, são os valores menores que 1/5. Beleza? Então olha só o quadrinho. Delta positivo, raízes reais distintas. Delta igual a zero, raízes reais iguais. Delta negativo, não tem raiz real. Agora a gente vai estudar uma relação que existe entre os coeficientes e as raízes. Os coeficientes são os parâmetros A, B e C e a raiz e as raízes. Aqui eu separei duas relações que foram a soma, deixa eu pegar meu marca-texto, soma das raízes e o produto, tá? Vou escrever aqui que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, ela pode ser escrita como menos B sobre A, tranquilo? E o produto é C sobre A. Deixa eu ver se essa aula tá... Lembra aquela equação que a gente resolveu lá no começo dessa aula? X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente resolveu por Bhaskara, a gente viu que as raízes dessa parada são 2 e 3. Vamos tentar resolver isso aqui por soma e produto. Eu tenho que a soma das raízes, x1 mais x2, é menos b, tá aqui em cima, menos b sobre a. Então vai ser menos 5 sobre a, que é 1, né? Menos 5 dá 5, então a soma é 5. x1 vezes x2, produto das raízes, c sobre a, o c é 6, né? Sobre a, que é 1. Isso aqui. Então, o que eu estou procurando? Estou procurando dois caras que, somados, dê 5 e o produto dá 6. Se você pensar, 2 e 3 funciona, né? 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3 é 6. Mas vamos supor que não fosse tão óbvio assim. Como é que tu faria? Eu posso pegar, agora eu vou pegar e vou destrinchar os produtos. Para o produto dar 6, não são muitos casos. 1 vezes 6... Também poderia ser menos 1 e menos 6, mas eu vou trabalhar com os positivos primeiro. 2 e 3 para testar. Olha lá, são os únicos caras inteiros que o produto dá 6. Olha lá, agora eu vou e olho para o produto. O produto tem que ser quanto? A soma, na verdade, 5. 6 mais 1 dá 5? Não. 2 mais 3 dá 5? Sim. Logo, essa aqui são as raízes. Repara que eu resolvi a equação do segundo grau sem fazer por Bhaskara. Só peguei, soma e produto, testei os caras e vi que as raízes são 2 e 3, tá? Isso aqui só funciona para quando a gente tem raízes inteiras, tá? Dá pra gente trabalhar com raízes racionais, mas a princípio esse método funciona para as raízes inteiras. Tranquilão?